Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu já trago aqui uma banda, na verdade um super grupo do krautrock, que juntou aí o duo Cluster do Hans-Joachim Rodelius e o Dieter Mobius, com metade do Noi, a metade zen, a metade relaxada do Noi, que é o Michael Hesse. E tanto do Cluster quanto do Noi eu já falei aqui, mas ainda não falei do projeto dessas três figuras aí, do cluster mais o Michael Heta, que é o Harmonia. A Harmonia foi um projeto aí dos três que durante um período eles se retiraram para uma casa de campo no interior da Alemanha, em Forst, e ali eles gravaram dois álbuns, na verdade depois três, como a gente vai ver, mas que na época foram lançados dois, e os dois álbuns de estúdio do Harmonia. E o material do Harmonia que foi lançado e também algumas coisas inéditas foi tudo condensado aqui nesse box. Nesse box bem simpático aqui. Chamado apenas Harmonia. Não dá para ver muito bem aqui, mas está escrito Harmonia aqui em relevo. E a capa do box já diz tudo sobre o projeto. Aqui os três brincando de ciranda no meio do campo. Então foram gravações muito relaxadas, muito tranquilas. Acho que o Michael Heta estava precisando disso depois de trabalhar com o Klaus Dinger, que é a metade encrenqueira do Noi. Então aqui esse box vem com esse livreto bem fornido, com várias fotos aqui, os três aqui, do Harmonia. Algumas coisas escritas, não tem muito texto, são mais figuras, mas ainda assim é um texto bem informativo. Essa seria a casa de campo em Forst. Uma bela casa, diga-se de passagem. E aqui os três aqui, meio que viveram em comunidade durante as gravações. Então vai jogando ping-pong aqui, pessoal, realmente se divertindo e relaxando. Mais várias fotos aqui desse período. Aqui, como a vida não é só diversão, também tem trabalho. Temos aqui os equipamentos de gravação. Mas tudo estava no melhor alto astral possível. Apesar de algumas músicas aqui, o Michael Heta, apesar de algumas músicas terem um clima meio pesado, eu vou falar isso daqui a pouco quando for detalhar. Aqui vários equipamentos de gravação aqui também. Olha que maravilha, parece que tinha um lago, alguma coisa assim também na beira próximo ali à casa de campo. E nesse box ainda vem um banner. Vou pegar ele aqui, desdobrá-lo. Olhem só. Electro Rock Concert, do Harmonia. Então, eles se juntaram primeiro em 1973, mas só no ano seguinte saiu o primeiro álbum do Harmonia, um dos meus preferidos do krautrock. Musik von Harmonia. Aqui os álbuns em si não tem encarte, é só a capa contra capa e o CD aqui. Então temos aqui, nesse primeiro álbum, onde eles deliberadamente escolheram uma capa meio nonsense, pegaram aqui uma embalagem de um detergente bem vagabundo, segundo eles próprios. Escreveram o nome deles aqui, dos três, e Musik von Harmonia. Então é um disco, esse aqui ele tem algumas semelhanças com o segundo do Cluster. O Cluster 2, ou Cluster Psy, que eu falei aqui. Ele começa muito bem com Vatusi, que foi usada
muito em trilhas de telejornais e também alguns documentários sobre tecnologia, sobre o espaço. Também batata, essa música sempre estava presente. Então esse é um álbum bem cósmico, diferente do outro. Então esse aqui é um álbum mais cósmico, um álbum mais espacial. E a segunda música, inclusive, trata disso, no próprio título, que é The Cosmic. Algo como muito cósmico, na tradução. E Watusi, que eu falei anteriormente, é o nome de uma etnia lá da África, do leste africano, presente em países como Ruanda, Burundi. E The Cosmic, então, muito cósmico. Essa é uma música bem gélida, uma música bem mais, com um clima mais, não diria exatamente tenso, mas é mais sisuda. Então, é uma música mais solene e com mais de 10 minutos de duração. Então também é uma música muito usada também em documentários sobre espaço sideral, porque tem tudo a ver, o próprio nome da música já diz tudo. E depois a coisa já muda bastante com Sonnenschein, que seria como luz do sol, brilho do sol em alemão. Seria o sunshine em inglês. E nessa Sonnenschein, aqui já é uma música tem um ritmo bem pulsante. E não chega a ser uma música animadinha, mas é uma música que não é gélida igual a anterior. Então a vibe já muda aqui. Depois temos uma das mais animadinhas, com uma música bem dinâmica, que é Dino. E depois já vem outra música pesada também, essa aqui mais soturna, que é Ohrwurm, que seria a tradução em alemão para a expressão em inglês earworm, que ao pé da letra verme do ouvido, mas significa aquelas músicas grudentas, chicletudas que não saem da nossa cabeça desde a primeira vez que a gente ouve. Não é o caso de Ohrwurm, na verdade não tem nada disso, é uma música difícil, uma música que não é nem um pouco agradável à primeira vista, para ouvidos mais leigos. Mas acho que a ironia também fazia parte da harmonia. Depois uma bem mais relaxante aqui, acho que o Michael Hesse foi o principal compositor aqui, que é Ahoi. Ahoi, que era uma expressão utilizada antigamente para chamar barcos, para embarcar em um barco. Então aqui já temos uma atmosfera bem mais relaxada, bem mais bucólica, um pouco menos cósmica. Depois temos Veterano. Veterano acho que é a música que mais tem influências do Kraftwerk. Kraftwerk lançou nesse mesmo ano o Autobahn. Não sei se o Harmonia saiu antes ou depois, mas com certeza eles trocaram figurinhas com o pessoal do Kraftwerk. E Veterano me lembra muito as músicas do Kraftwerk circa Autobahn. E para fechar, House Music, que é música caseira, algo assim. Também é já uma música que lembra um pouco aquelas sonatas de música clássica. Interessante notar que boa parte dos membros de bandas de krautrock tinham um background clássico, de música clássica. Isso fica evidente aqui nessa House Music. Assim como no Autobahn do Kraftwerk, também fica evidente em faixas como Mitternacht ou Comet Melodie também. Ou nas canções pré-Autobahn do Kraftwerk, isso é mais evidente ainda, a influência da música clássica. Então aqui nessa House Music é um tributo quase que eles prestam à música clássica. Seria quase uma sonata eletrônica. E fecha em grande estilo esse excelente álbum de 1974. Depois temos o segundo álbum lançado no ano seguinte, Deluxe, 1975. Esse é um álbum bem mais terreno, enquanto que o Musik von Harmonia tinha uma pegada mais cósmica, mais espacial. Esse aqui é bem terreno, é bem bucólico, idílico. Até a foto da contracapa exemplifica bem como foi a vibe desse álbum, como é a vibe desse álbum. Então já começa com Ima Vida, que é cantada, apesar de ter uma letra meio de telegrama, curtíssima, mas é cantada. Vale lembrar que Musik von Harmonia é totalmente instrumental, mas aqui não. E esse aqui ele guarda muitas semelhanças com o álbum Zuckerzeit, do Cluster, que eu também falei aqui já. Esse é bem parecido. Tem como o outro, ele tem uma pegada mais bucólica, uma pegada mais campestre. E a música título Deluxe, também com o subtítulo Ima Vida,
Como eu falei, ela tem vocais de telegrama e tem uma vibe um pouco, eu falei, um pouco mais terrena. E tem aí quase 10 minutos de duração, mas é bem interessante de se ouvir. Eu gosto bastante de Ima Vida, de Deluxe. E depois tem outra também que foi extensivamente usada em filmes ou documentários tratando sobre tecnologia, que é o Walkie Talkie. Também aqui um instrumental de mais de 10 minutos. E aqui você nota muito, aqui mais ainda a influência do Kraftwerk. Aqui você tem muitas influências do Kraftwerk nessa Walkie Talkie. Tá certo que o pessoal mais novo de hoje nem sabe o que é Walkie Talkie. Seria tipo o tataravô do celular, era um equipamento sem fio que eram usados para duas pessoas se comunicarem à distância. É bem primitivo, se for ver nos dias de hoje, mas na época era a última palavra em tecnologia. Depois temos a terceira, que é Monza, Rauf und Hunter. E aqui, provavelmente uma homenagem à cidade italiana de Monza, que significa também, se Rauf und Hunter significa para cima e para baixo. E aqui também pega um pouco a ideia da primeira música. Inclusive eles também cantam Immer wieder, que significa para sempre, continuamente, em alemão. Então é quase que uma sequência da Deluxe, aqui a Monza. E depois temos 3 músicas aqui totalmente instrumentais. Notre Dame, de novo, eles mostrando uma influência de música clássica. É quase que uma tocata também em teclados eletrônicos, mas é bem estilo gótico quase, fazendo jus aí à igreja de mesmo nome, lá na França, que infelizmente pegou fogo anos atrás, acho que ainda estão reconstruindo. Depois temos a mais insólita composição do Harmonia, chamada Gollum. Sim, Gollum do Senhor dos Anéis, ele mesmo. Mas por que ela é chamada assim, não faço a menor ideia. Porque não tem muito a ver com o Gollum do Senhor dos Anéis. A música tem até uma pegada um pouco infantil, podemos dizer assim. Acho que um momento talvez menos interessante, mas ainda assim, pela bizarrice, vale a pena escutar. E termina com a música mais campestre deles, que tem barulhos de aves, acho que patos também e outras aves aqui. Kekse, que significa biscoitinhos, aqueles biscuizinhos. Essa é a mais bucólica deles e é que fecha esse grande álbum, o Deluxe, de 75. Depois disso, em 76, eles decidiram terminar essa parceria, encerrar a Harmonia, mas quando eles já tinham decidido pelo fim, aparece na jogada o Brian Eno, aquele famoso precursor britânico da música eletrônica, o patrono da música eletrônica britânica, que ele estava querendo gravar com a Harmonia. Ele gostava dos álbuns da Harmonia e do Cluster e do Neu também, ele era grande fã de krautrock. E ele pediu se os integrantes não podiam se juntar para gravar novamente com ele. Isso foi em 1976. Aparece aqui nesse álbum aqui, Tracks and Traces. Mas o álbum em si, apesar de ter sido gravado em 76, ele só foi lançado em 1997. 21 anos depois de ter sido gravado. Em 2009 ele ainda foi relançado com 3 faixas bônus, que é essa edição aqui. Tracks and Traces, Harmonia e Brian Eno. Então aqui as 2 primeiras que abrem o CD são faixas bônus, que é Welcome e Atmosphere, e a que fecha a última faixa do CD também é uma faixa bônus, Obod, que não constavam no Tracks and Traces lançado lá em 1997. Mas aqui a gente tem canções bem interessantes, foi bem produtiva essa junção aí do Harmonia com o Brian Eno. Temos momentos bem interessantes como Vamos Companheiros, uma música um pouco tensa que lembra um pouco o Neu dos 2 primeiros discos. By the Riverside, outra música bem interessante também, essa lembra um pouco mais o Cluster. Lüneburg Heath, essa é a única música com vocais também dessas 12 que estão presentes aqui. Originalmente eram 9 canções, mas foram incluídas 3 faixas bônus, então se tornaram 12. E Lüneburg Heath é a única que tem vocais, e vocais do Brian Eno. Lembra bastante o Another Green World, o disco que ele lançou no ano anterior, que eu já tratei dele aqui também.
Temos uma faixa de quase 16 minutos de duração, que é Sometimes in Autumn. Weird Dream, uma das melhores e mais bizarras também, uma que eu gosto bastante. E temos faixas bem curtas, como When Shade Was Born e Trace, que tem pouco mais de 1 minuto e meio. Então, sabe-se lá por que esse álbum não foi lançado na época em que foi gravado. Poderia revolucionar, ou pelo menos instigar mais o mundo do krautrock, assim como no ano seguinte foi gravado e também lançado o Cluster and Eno. Aí sem o Michael Heather, só o do Cluster com o Brian Eno. E esse disco foi lançado no ano de 1977 e foi muito aplaudido. Então algo parecido poderia ter acontecido aqui com o Tracks and Traces de 76, mas lançado inicialmente só em 97 e nessa configuração aqui só em 2009. Depois temos aqui, são 5 CDs no box, então já falei de 3, o quarto é esse aqui. Harmonia Live 1974. Então aqui um CD que retrata um show do Harmonia em 1974, no dia 23 de março de 1974, na cidade de Gießen, na Penn Station em Gießen, Alemanha, na época Alemanha Ocidental. E aqui nesse álbum ao vivo só temos apenas 5 músicas, 5 canções, todas, só uma que tem pouco mais de 5 minutos, que é Arabesque, mas quase todas as outras 4, das outras 4, 3 ultrapassam facilmente os 10 minutos. Tem uma que é 9 minutos e meio, que é a que fecha o CD, Uber Ottenstein. E temos aqui uma de 17 minutos, que é veteraníssimo. Outra de 15 minutos cravados, que é a Rolta Polta. E a que abre o CD, Schomburg, de mais de 10 minutos. Então aqui, nenhuma dessas canções aqui apareceu nem no Musik von Harmonia e nem no Deluxe. Então é um documento histórico isso aqui, como era um show do Harmonia. Eu gostaria muito de estar presente nesse show. Infelizmente eu não tinha nenhum ano de idade ainda quando esse show ocorreu. E o último CD aqui da caixa, do box, é esse aqui, Documents 1975. É que é um CD bem mais curto, são apenas 4 músicas. 2 delas são demos do Deluxe. Temos aqui, abrindo o CD, Tic Taca, é uma improvisação ao vivo, mas na verdade é a demo, a versão inicial de Walkie Talkie. E aqui temos um convidado especial, o piradíssimo baterista do Guru Guru, o Mani Neumeier, aqui dando uma força na bateria. Depois a segunda faixa aqui, Live at Onkel P, em Hamburgo. Esse Onkel P, acho que era uma casa de shows ou algo assim. Também em 1975. Uma improvisação de pouco mais de 9 minutos. Interessante, mas o Live Harmonia é bem melhor. Depois temos aqui o Proto Deluxe, também uma versão primitiva de Deluxe, com mais de 11 minutos, mais longo inclusive que a versão original, mas foi bom eles terem limado alguns minutos, ela ficou mais redondinha. E por fim, de novo, uma improvisação ao vivo com mais de 11 minutos, e também de 1975, Live at Fabrik, que era uma casa de shows em Hamburgo. Essa Fabrik tem uma certa relevância no krautrock, várias bandas se apresentavam ali, nessa Fabrik. Então aqui 4 músicas aqui nesse CD, chamado Documents 1975, todas datadas de 1975. Mas esse aqui é mais uma curiosidade, ele não é tão fundamental quanto os outros 4 álbuns. E depois disso, depois das gravações com o Brian Eno, daí eles definitivamente se separaram. Mas felizmente em 2015 tiveram a ideia de juntar tudo isso e lançar nesse box aqui, o Box Harmonia. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!